tudo bem? Estou muito feliz de estar mais uma semana aqui com vocês no programa Neon na TV para falar um pouquinho sobre condomínio, trazer informação de qualidade do dia a dia dos condomínios, dos síndicos e tirar todas as dúvidas de vocês. Eu queria mandar um abração para o Fábio, ele que devia estar aqui hoje, a gente vai alternar, mas infelizmente está de licença médica. Fábio, melhor aí, vai dar tudo certo, tá bom? Semana que vem você está aqui. Eu trago hoje um assunto que a gente vem falando muitas vezes lá na administradora, lá na Neon, que é a flexibilização da utilização das áreas comuns dos condomínios. Eu vou traduzir um pouquinho para vocês. Então, quando começou a pandemia, tudo fechou. Áreas de lazer, academia, quadra, parquinho, nos condomínios, por segurança, tudo fechou. E agora as coisas têm que começar a voltar. Como voltar? Como não voltar? Como controlar o acesso dessas pessoas? Tudo isso a gente vai falar, a gente quer falar no âmbito jurídico para dar segurança para vocês. Então eu estou trazendo aqui a doutora Blanca, advogada responsável pela Mendes Advocacia, que nos atende lá na Neon há muito tempo. Eu vou pedir para ela fazer uma apresentação dela mesmo, porque ninguém melhor. Então, doutora Blanca, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada de inaugurar as entrevistas do programa. Parabéns pelo programa. E antes de eu me apresentar, eu quero pedir uma licencinha para falar. Vinícius, Cauê, um beijão. Mamãe prometeu o beijo ao vivo, então, ó, tenho certeza que eles estão me assistindo. Mamãe ama muito vocês, viu? Sou advogada, formada pela Direito São Bernardo, pós-graduação em Direito Imobiliário, também pela Direito São Bernardo. Há 12 anos tenho um escritório de advocacia especializado em direito de condomínio. Somos em 10, o pessoal Mendes Advocacia. Beijo também, estão me assistindo. Só trabalhando com condomínio, 100% condomínio. Então, espero poder ajudar vocês hoje nas dúvidas. Com certeza. É importante até a gente dizer que o escritório da Mendes Advocacia é o que mais tem processos hoje relacionados a condomínio distribuídos no fórum aqui, né? Vocês têm um volume muito grande, então é por isso que a gente convidou para poder falar aqui para nós. Fala um pouquinho para a gente como tem acontecido a flexibilização, como que as áreas comuns dos condomínios têm voltado. Como você tem observado isso? Antes da gente falar na volta, vamos um pouquinho, né? Começou a pandemia. O que aconteceu? Todo mundo fechou as áreas, né? Os síndicos preocupados fecharam as áreas comuns, piscina, quadra, academia, como você muito bem disse. E as pessoas estavam tranquilas em relação a não utilizar essas áreas, porque todo mundo no início estava bem preocupado, com bastante medo de se contaminar. Foi bem tranquilo. De uma hora para outra, eles lançaram o projeto de lei 1179 de 2020, que tinha lá um artiguinho que previa que o síndico tinha autonomia para fazer esse fechamento das áreas comuns. Aí o que aconteceu? Quando essa lei passou pela Câmara, pelo Senado, o artiguinho foi indo. Quando chegou na mão do presidente, ele vetou esse artigo. E os síndicos ficaram preocupados, porque e agora? Legalmente, o que regula condomínio? Legalmente? O Código Civil, a Convenção e o Regulamento Interno. E aí a gente estava na esperança desse artigo para dar autonomia para esse síndico e esse artigo não chegou. O síndico ficou desesperado. Por onde eu vou correr? Nenhuma convenção estava preparada para a pandemia, nem regulamento, nem Código Civil, nem ninguém nesse mundo estava preparado para essa situação. E aí virou um desespero danado, né? Mas aí, Iris, é assim, condomínio. Eu busco lá no Código Civil, não tenho nada. Busco na convenção, não tenho nada. Busco no meu regulamento, não tenho nada. O que eu vou fazer? Assembleia. Então, a Assembleia é sempre a chave, né? No condomínio, a comunicação através da Assembleia, uma comunicação legalizada, perfeito, com segurança. E o síndico divide, né, com os condôminos. E o termômetro daquele condomínio, ele adapta para o prédio dele. Então, a orientação foi, pessoal, a Assembleia, ou para manter fechado, ou para abrir determinado horário, ou para limitar a quantidade de pessoas. E fala um pouquinho pra gente, doutora, fazer assembleia, aglomeração. Como que o síndico resolve isso? Então, essa mesma lei, o projeto de lei, né, 1179, virou a lei 14.010, de 2020. Essa mesma lei trouxe um artigo autorizando o condomínio a fazer a assembleia virtual até 30 de outubro.
Então, até 30 de outubro, o condomínio que precisar fazer assembleia tem que fazer ela pelo meio virtual, tá? Para evitar aglomeração e toda essa questão. É importante a gente falar disso até, né, nesse momento aqui. A assembleia virtual, ela é uma assembleia como qualquer outra, só que não tem o encontro físico das pessoas. Então é importante, a gente lá na Neon, por exemplo, tem uma ferramenta que controla as mesmas coisas que uma assembleia presencial precisaria controlar. Então, participação de inadimplente, lista de presença, registro no cartório. Tudo isso, o software, é muito importante que o software faça essa triagem para ter segurança jurídica, é isso? Na verdade, assim, nesse momento que liberou as assembleias virtuais, o condomínio que não tinha uma administradora com a ferramenta preparada para isso, se deu mal, se viu em maus lençóis. Eu trabalho para alguns outros condomínios que não são clientes da Neon e eles não tinham... gente, não é fazer assembleia pelo Meet. Você tem que... As regras para a assembleia ter validade jurídica mantém as mesmas. Só o proprietário pode participar. A validação das procurações. Tudo. Contabilizar voto por fração ideal. É verdade. Tá? E a Neon tinha já essa ferramenta pronta, que foi sensacional. Salvou o condomínio aí. E fala uma coisa pra mim. O condomínio que não tem essa ferramenta hoje... Então, ele vai fazer através de uma pesquisa. A gente tem muito essa dúvida lá. Eu não tenho a ferramenta da Assembleia Virtual. Eu posso fazer uma pesquisa com os meus moradores para saber a opinião deles sobre o assunto e voltar à área ou não voltar à área? Como que funciona isso? Enquete, né, digamos assim. O que eu recebi de dúvidas é assim. Alguns condomínios, temos moradores mais idosos que não têm tanta prática com a questão da tecnologia... e sim, ficou mais inseguro de fazer a assembleia pelo meio virtual. Aí para essas pessoas me perguntaram, eu posso fazer uma pesquisa de opinião, uma enquete? Pode, mas legalmente, para você ter uma validade, eu quero multar, eu quero fazer valer, a assembleia é quem vale. Você não vai conseguir registrar essa pesquisa de opinião em cartório. Então assim, a minha orientação é, em última instância, você aplicar uma pesquisa de opinião, uma enquete. Mas dê preferência para a assembleia virtual. Eu acho que o síndico conhece bem o perfil dos moradores, né? Então dá para ele ter esse termômetro de o que fica melhor para o condomínio dele, mas sempre fica a dica aqui da doutora optar prioritariamente pela assembleia virtual, né? Uma coisa que a gente está falando aqui a todo momento é o seguinte... Síndico, não fique com a responsabilidade só para você. Divida com os seus moradores. A assembleia, apesar de às vezes ser um momento conturbado, que gera ansiedade, ela é o momento de você dividir a responsabilidade e entender a demanda dos seus moradores. Então, encara a assembleia, vai em frente, que é sempre o melhor caminho, né? Fala pra gente, o síndico fez a assembleia, ganhou a flexibilização. Tem que abrir as áreas comuns. O que você sugere? Qual o padrão para essa flexibilização? Tá. Muitos condomínios têm me perguntado se é necessário utilizar o que a prefeitura, né, tem colocado nos decretos. Então, o padrão dos decretos, por exemplo, em relação ao horário, em relação à quantidade de pessoas por vez no local e tal. Legalmente, os decretos municipais, eles não... legislam para a área particular, né? Eles são para a área pública. Então é por isso que a gente vê o parque aberto, né? Isso. As coisas da prefeitura estão abrindo, das prefeituras, e o condomínio muitas vezes permanece fechado, né? Sim. Porque ainda não teve assembleia. A área comum é uma extensão do apartamento de todo mundo, é um quintal do pessoal, né? Então é área privativa. Então, os decretos municipais, eles não têm o condão de organizar essa parte privada, tá? Quem vai fazer o seu próprio decreto? O condomínio, através da assembleia. Mas eu não sei o que eu faço aqui com a minha academia, os horários, a quantidade. Posso usar o decreto como padrão? Perfeito. Posso usar ele como uma base? Perfeito. Por exemplo, que você diz a ocupação, assim, então as academias estão com liberado 40%, eu nem sei.
de ocupação. Isso. Seguir essa mesma como métrica. uma base, porque eu imagino que o prefeito, ele tem lá toda uma equipe de médicos e de pessoas da vigilância sanitária que dão a ele todo um suporte para fazer aquela padronização de flexibilização. Então você pode usar como base para sugerir para o seu condomínio, mas não significa que você tem que usar aquilo que está escrito lá. Se quiser abrir tudo, por exemplo, se ficar votada a maioria, tem que abrir. Entendi. O síndico tem que seguir o que foi definido na Assembleia, né? Isso. No caso da definição, por exemplo, utilização com quantidade de pessoas reduzida ou com controle de acesso, tudo isso é uma coisa que pode ser feito, a gente tem lá a ferramenta, mas aí se ficou decidido na Assembleia, o síndico tem que conseguir controlar esse acesso. Por exemplo, na academia no máximo 3 famílias ao mesmo tempo. O nosso software hoje faz esse controle, por exemplo. Então o síndico ele tem que viabilizar que a decisão da Assembleia funcione no dia a dia das áreas comuns dele, né? Sim, não adianta a Assembleia definir e ele não conseguir implantar. Exatamente. Né? É importante lembrar, na preparação dessa Assembleia Virtual, o síndico ele tem que prestar bastante atenção se isso vai gerar custo para o condomínio ou não, porque pode trazer custo e daí tem que refazer a previsão orçamentária ou verificar um rateio específico para isso. Vai ter alguém fazendo controle de acesso, vai ter um software, não vai, mas tudo isso tem que ser contemplado, né? Uma dica também que a gente tem dado bastante é o seguinte, vai fazer a primeira Assembleia Virtual, passa junto com a convocação um passo a passo de como que faz essa utilização, ou um vídeo, deixa as pessoas testarem antes, pra gente não ter problema da pessoa não conseguir acessar. Esse problema, assim, tem muitas pessoas no condomínio aqui que não tem essa facilidade. Você já enfrentou, já recebeu alguma solicitação de impugnação porque a pessoa tentou acessar a Assembleia Virtual e não conseguiu? Não, ainda não tive nenhum caso de impugnação de Assembleia Virtual, não. Eu acho que esse trabalho prévio ajuda muito as pessoas a conseguirem acessar e ficarem tranquilas aí no momento da realização da Assembleia, né? Com certeza. Eu tô olhando aqui, né, se a gente tem perguntas nas redes sociais também. A responsabilidade do síndico nesse momento de pandemia, né? Eu tenho muitos síndicos extremamente preocupados. E se eu abrir, alguém se infectar? E se der algum problema? É claro, o síndico sempre teve uma grande responsabilidade. Sim. A responsabilidade pela saúde, contaminação, é do síndico? Como ele lida com isso? Tá. O Código Civil tem um artigo que prevê que o síndico ele é responsável pela saúde dos moradores, sim. Tá? Então, se ele, por exemplo, de ofício decidir que ele vai abrir as áreas comuns, ele não vai fazer uma limitação, ele não vai fazer um controle, ele vai falar assim, cada um que tem a sua responsabilidade, que desce num décimo, né? Ele pode ser responsabilizado. Se ficar comprovado que alguém se infectou dentro do condomínio, não é uma prova fácil, mas, né, ele pode ser responsabilizado. A partir do momento que ele fez uma assembleia e a assembleia decidiu pela flexibilização, aí ele a responsabilidade não é mais dele, é por isso, como você mesmo disse, dividir a responsabilidade com os demais condôminos, né? Então a preocupação ela é devida, né, nesse Sim. caso. E aí, assim, a gente está trabalhando com uma série de protocolos de segurança em todos os lugares, como utilização de máscaras, por exemplo, né? Essa a gente vai encaminhar para a última pergunta aqui desse bloco já, que passa super rapidinho, né, infelizmente. Se a pessoa se nega a utilizar a máscara ou a respeitar a quantidade de pessoas dentro dos elevadores, que é um lugar, por exemplo, de alto risco de contaminação, o síndico, o corpo diretivo, ele pode multar essa pessoa? Então, eu tô até chata, né, que eu vou falar de novo, tem que aprovar na Assembleia. Então, faz a Assembleia já determinando as flexibilizações, os protocolos de segurança e coloca uma multa, uma advertência, uma multa para a pessoa que descumprir aquilo que foi aprovado na Assembleia. Sem essa previsão registrada em ata, ele não pode multar. Então, você indica primeiro a Assembleia e segundo a advertência antes da multa, mesmo sendo um caso sanitário? Assim? Eu indico primeiro a advertência porque eu acho que, como é uma situação nova, às vezes acontece, eu mesma tô saindo de casa, esqueci a máscara, corre, sabe? Então, conversa, dá uma advertência light, olha, não esquece, tem as regras. E aí, se a pessoa insistir, realmente tem que multar. Entendi. A gente ainda não tem casos de recurso de multa nesse... Não. Ainda não, né? Já tenho bastantes multas aplicadas pelas pessoas que estavam transitando sem máscara,
mas ainda ninguém entrou com ação pedindo para declarar inexigível esse débito. Vamos aguardar, né? Sim. A gente tem que falar um pouquinho para as pessoas se acalmarem. Eu sinto muita movimentação. A gente vai falar um pouquinho dessa parte mais política no segundo bloco, mas eu sinto muito o incômodo das pessoas de eu moro num condomínio clube, eu quero usar a área como eu tenho esse direito e ter que aguardar uma decisão da massa condominial, que é o que a Assembleia traz. Isso tudo pode gerar um incômodo e o síndico acaba tendo que ter um jogo de cintura ainda maior do que ele tem normalmente. Então, pessoal, calma que no próximo bloco a gente vai dar umas dicas aqui de como lidar com isso, como lidar com... Acaba criando grupos dentro do condomínio, grupos políticos, isso acontece muito e a gente vai dar umas dicas aqui de como lidar com esses grupos e com essas dúvidas que a flexibilização traz. Estamos de volta aqui, pessoal, conversando com a doutora Blanca sobre flexibilização e retorno de utilização das áreas comuns. Doutora, no último bloco a gente falou que a gente ia trazer um pouquinho sobre esse problema político que a pandemia acabou acarretando, que ninguém nem sabia que isso viria, né? Mas acabou acontecendo. Então, as pessoas estão vendo os parques abertos, shoppings abertos e muitas vezes a área comum do condomínio fechada. O que eu já presenciei algumas vezes. Teve assembleia, essa assembleia trouxe uma decisão de abertura com protocolos, por exemplo, ou não abertura de alguma determinada área. E em seguida um grupo começou a movimentar o condomínio em busca de um abaixo-assinado para verificar a possibilidade de abertura daquela área. Então, começou a fazer um calorzão. A gente quer que abra a piscina, abaixo-assinado para abrir a piscina. O síndico, ele tem que acatar esse abaixo-assinado? Qual que é o procedimento? Tá. Se você está num condomínio que já teve uma assembleia legalmente constituída e cumpriu todos os protocolos lá que a lei exige para a assembleia acontecer, e a assembleia aprovou que manteria, por exemplo, fechada a piscina, e aí você tá um dia de calor, você tá chateada, é isso, né, que você tá me perguntando. Exatamente. Então, não, porque assim, chegou um abaixo-assinado pro síndico. Tem lá, dependendo do tamanho do condomínio, 40, 50 assinaturas de pessoas que querem abrir a piscina, mas a Assembleia decidiu que não. Não, o condômino, ele tá sujeito, né, às determinações da Assembleia. Ele não pode simplesmente se revoltar ali contra o que foi decidido. O que eu tenho visto, Iris, que pode acontecer é assim: no começo todo mundo manteve a maioria das coisas fechadas e tal, e até por aprovação em assembleia decidiu-se de manter o fechamento. Só que as coisas estão melhorando, né? As pessoas estão se infectando menos, então as pessoas estão vendo o cenário, né, de fora do condomínio uma melhora. Então ela pode sim voltar a conversar com a assembleia e remanejar essa flexibilização que talvez tenha ficado mais, vamos dizer assim, restrita na primeira assembleia, mas assim, sempre através dessa conversa com os condôminos. O condômino que quer fazer um abaixo-assinado, então que ele faça da maneira correta. 1/4 de assinaturas, né, de todos, considerando todos os condôminos, 1/4 de assinaturas para chamar uma assembleia e discutir, por exemplo, a questão da flexibilização. Mas um abaixo-assinado para obrigar o síndico a descumprir uma determinação de assembleia, não, isso não tem validade. Ah, entendi. Então a assembleia, na verdade, é importante a gente abrir um pouquinho esse leque desse assunto aqui, porque às vezes as pessoas não conhecem, né? Então, primeira coisa que eu digo para os síndicos aqui, né?
Às vezes as opiniões são mesmo divergentes e as pessoas procuram caminhos. Às vezes um abaixo-assinado fala, pô, podia ter vindo falar comigo, a gente mora no mesmo lugar, mas já chegou nesse ponto. Então vamos encarar dessa forma. Bom, esse é o ponto de vista de um grupo de moradores, então talvez valha a pena voltar para uma assembleia para discutir, daí o síndico pode chamar. Quem que pode chamar a assembleia, doutora? O síndico ou um quarto de assinaturas de condôminos. Exatamente. Então, se o condômino trouxer um quarto de assinaturas de condôminos adimplentes, aí entra um pouquinho na pauta, né? Essa discussão é para outro programa aqui, né? Mas em geral, um quarto de condôminos adimplentes, aí sim, a administradora ou síndico é obrigado a chamar essa assembleia, tá? Mas a gente indica o quê? Tem um grupo que tá com uma sensação diferente daquele dia, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, mudou a sensação do dia em que foi realizada a assembleia, as pessoas estão com menos medo, faça uma nova assembleia. Uma coisa interessante que a assembleia virtual trouxe é que o custo para a realização dela é muito menor do que o custo de uma assembleia física, né? A própria estrutura, se for um condomínio grande, a gente tinha que montar uma grande estrutura e agora o custo ficou bem mais baixo. Então, vale a pena rediscutir, né? Você já comentou, mas surgiu uma nova pergunta aqui. Os decretos municipais, eles impactam ou não impactam na vida do condomínio? Você já falou, mas acho que o pessoal não... Não. Os decretos municipais, gente, eles não regulamentam a área privativa. Eles só podem regulamentar a área pública. Aí, uma vez me perguntaram assim, mas o prefeito mandou eu fechar a minha loja. A loja é minha, é privada. Ele está regulamentando a minha... Sim, porque ele cassou os alvarás de funcionamento. E o alvará é proveniente da... Você só pode abrir com alvará. Entendi. Entendeu? Agora, condomínio não. Toda a área comum, como eu disse no início, é uma extensão do seu apartamento, é o seu quintal. É uma área privativa. Os decretos municipais não regulamentam a área privativa, só a área pública. Talvez fosse mais simples para os condomínios se impactasse diretamente, né? Então, talvez para os síndicos. Agora, as pessoas têm que se sentir seguras na casa delas, né? Isso é que eu acho uma coisa bem importante. Então, você tem que estar se sentindo seguro na sua casa. Uma coisa que aconteceu agora durante a pandemia, especificamente, que é bem específica, é o seguinte: sapato nos halls. Eu não sei se você recebeu muitas dúvidas com relação a isso, parece um pouco trivial, mas em condomínios maiores virou um problemão. Nos pequenos também. Então a pessoa chega, tira o sapato, entra na casa dela com o pé dela limpo, livre de vírus. Pode ou não pode? Não pode. A orientação é que não faça isso. As pessoas têm que pensar que ela não frequenta aquele hall sozinha, né? Mas eu moro num prédio, um por andar, só eu frequento. Mas o condomínio tem a moça que faz a limpeza do seu hall. Ela também pode se contaminar. Então, não deixa... Primeiro porque vira uma bagunça, né? Mas pensando em questão de contaminação, você tá expondo os seus vizinhos. Então, não tire o sapatinho e deixe lá no seu hall. Fiz um monte de notificações pedindo para o pessoal. Não, o que a gente tem orientado, e aí nem é uma questão jurídica, mas é uma questão mais de protocolo de segurança, né? Faz um cantinho lá na sua casa da contaminação. Então, eu vou aqui na minha lavanderia, eu tiro o meu sapato, vou com ele na minha mão, coloco lá no cantinho, faço a quarentena do sapato ali, ou vai fazer a higienização, mas não deixe no hall. Eu pessoalmente acho que é até uma questão de respeito, né? Porque você não pode ficar exposto, mas a pessoa que vai limpar pode, né? E nunca pôde objetos serem depositados no hall. Nunca pôde. Isso é antes da pandemia. Nunca pôde. Com certeza. Tá? E a questão dos funcionários? Então, o condomínio, ele pode determinar protocolos de segurança e obrigar os funcionários, mesmo que terceirizados? A gente fez uma live especificamente sobre isso, você já ficou na dúvida, né? Não, eu já sei. Eu sei de alguns condomínios que você notificou a terceirizada. Explica um pouquinho como que o síndico tem que lidar funcionários que são considerados de risco. Ixi. Misturei, né? Não, é muita coisa. Divide.
os funcionários do condomínio primeiro, contratados diretamente pelo condomínio. O síndico tem que ficar de olho se ele está seguindo os protocolos de segurança que foram aí amplamente divulgados. Então, a utilização de máscara, o que já o condomínio tem que disponibilizar isso para o funcionário. E não adianta só disponibilizar, mas ele tem que também fiscalizar se o funcionário está cumprindo com as determinações, né? Utilizando a máscara, fazendo a higienização da mão. Muitos condomínios colocaram os tapetes sanitários. Então, por quê? Se esse funcionário se contaminar dentro do condomínio, ele pode responsabilizar o condomínio na esfera trabalhista, tá? Isso a gente já tá vendo aí aparecer, entendeu? Então, mas a partir do momento que o síndico comprova que ele entregou, os EPIs, né? EPI mesmo, né? Tem aquele Face Shield e tal. Ele faz lá o protocolinho que ele entregou e ele acompanha. Ele tá sem a máscara, ele tá sem advertência no funcionário. Porque lá na frente, se tiver algum problema, ele tem como falar, não, olha, eu forneci os EPIs e acompanhei se eles estavam utilizando. A terceirizada, quem contrata o funcionário da terceirizada é a empresa de terceirização de mão de obra. O condomínio, ele contrata a empresa de terceirização. Sim. Né? Então, quem tem que fazer todo esse acompanhamento é a empresa, não o condomínio, tá? Agora, o síndico tá vendo que o funcionário não tá usando, né? Ele vai reclamar com a empresa e vai exigir que a empresa advirta o funcionário, porque se ele vier entrar com uma ação, se contaminou, entrou com uma ação, o condomínio ele é corresponsável. Então, é bom que ele faça isso, então, formalmente, se ele for fazer a empresa, tudo, né? Por escrito. Quando a gente fala nessa área jurídica... E é importante a gente, às vezes eu viro a defensora dos síndicos aqui, né? Mas às vezes eu vejo o síndico sofrendo pressão, tipo, mas aqui os funcionários não usam máscara e tal. Então, o síndico não pode estar em todos os lugares. Então, se você é condômino e está assistindo, avisa o síndico, fala, viu, funcionário tal, em tal hora, especificamente sem máscara, porque daí ele pode ou dar advertência ao funcionário ou notificar a empresa e resguardar o condomínio, né? Os funcionários considerados de risco, eles permanecem... Grupo de risco. Eles permanecem afastados? Permanecem afastados. Os funcionários maiores de 60, mulheres grávidas, essa tem que permanecer afastada. Esse ano realmente foi uma coisa bem diferente, né? A gente está no nosso último minuto. Eu queria te agradecer muito, doutora, por você ter vindo nos auxiliar. Adorei. É muito legal, né? A gente terá outras oportunidades sobre outros assuntos. Condomínio é uma gama enorme de assuntos. Falaria aqui a tarde inteira. Com certeza, mas a gente está muito feliz de poder passar a orientação e dar uma segurança para os síndicos nessa fase, que eu acho que ser síndico nunca foi fácil. Mas durante a pandemia, a gente, os síndicos, né, eu me coloco sempre no mesmo barco, tivemos que responder perguntas que não tinham respostas. E agora a gente consegue já trazer uma coisa mais consolidada para dar segurança para vocês. Muito obrigada, pessoal, e até a semana que vem.